Olá, olá, olá! Bem-vindo a este canal na Língua do Portuga. Eu sou a professora Natália Biagini, professora de língua portuguesa e pedagoga, e estou aqui para ajudar você, estudante do ensino fundamental, a estudar em casa. Vamos lá? Hoje o nosso tema são as variações linguísticas. Antes da gente começar, eu vou explicar para vocês o formato que tem essa videoaula, tá? Eu apareço aqui para vocês. Quando eu compartilhar a minha tela, vocês vão ver aí a apresentação da aula e eu vou ficar num cantinho ali em cima falando com vocês. Tudo bem? Essa é a formatação que eu sei usar. Por enquanto, nós vamos aprimorando aí durante esse período. Vamos lá? Compartilhando a minha tela com vocês, vocês vão encontrar aqui o que é uma variação. Quando eu falo variação, a palavra, o que te remete, o que você pensa sobre isso? Variação é o ato ou o efeito de variar. É um conjunto de mudanças, é uma diversidade. Então, o que esses significados vêm me dizer? Vamos trazer para a nossa vida. Uma variação é algo que é diferente, é algo que muda. Quando eu falo em variação linguística, eu tenho que pensar em quê? Elementos que mudam na fala, na nossa língua, tá? E isso acontece? Sim, isso acontece o tempo inteiro. Olha lá, no próximo slide, vocês vão ver que o Brasil é um país continental. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Por que o Brasil é um país continental? Porque ele tem o tamanho, o território dele é praticamente um continente, de tão grande que ele é. E quando eu falo um território tão grande, é difícil que as pessoas falem a mesma língua. Ué, professora, como assim? Eu falo português, eu falo a língua portuguesa aqui no Sul. E lá no Nordeste eles também falam a língua portuguesa. Sim, eles falam a língua portuguesa. Todos nós aqui no Brasil falamos a língua portuguesa. Mas o modo de falar é diferente. E é aí que se encaixam as variantes linguísticas. Como nós somos um país muito grande, as regiões elas vão mudar, né? Há diferença de idade. Então, nós vamos ver hoje isso. O que muda em relação à fala das pessoas? E, primeiramente, é interessante nós fazermos um conceito, criarmos um conceito do que é língua e do que é fala. Tem diferença? Tem diferença. Olha só, a língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. Então, para eu montar uma língua, para eu formar uma língua, eu tenho que todos os falantes, né, saberem, né, eles utilizarem de uma regra para que aquela língua tenha sentido, que eu consiga me comunicar com as outras pessoas nesse código, nessa língua. Então, a língua portuguesa aqui, ela é o quê? É um conjunto de palavras organizadas por regras. É uma convenção. Então, instituiu-se que, criou-se que, deve ser assim. Então, a língua, ela é isso, tá? É utilizada por um grupo de pessoas seguindo regras. Agora, a fala, ela é algo particular. Ela é algo pessoal. A fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo, que possui uma organização própria de pensamentos, de ideias, de opiniões. Então, quando eu falo, eu tenho o meu falar particular. Só que esse falar particular, ele é o quê? Ele é influenciado pelo ambiente que eu vivo, né? Pelo contexto em que eu estou, pelas pessoas com quem eu convivo. Então, o meu falar, ele vem carregado de algumas circunstâncias que me fazem falar dessa forma. Vou dar um exemplo. Você que está me assistindo, você deve perceber que eu tenho um falar diferente. Ou não, de repente, se você é da mesma região que eu, você fala como eu e acha que nós falamos né, igual. Eu sou uma pessoa que fala porta, porteira e portão. Alguém sabe de onde eu sou? Eu sou do interior de São Paulo. E isso, vivi muitos anos no interior de São Paulo, nasci em Ribeirão Preto, morei em Matão. Quem é daí, tudo bem? E agora eu moro no litoral paulista.
E eu percebo muito essa diferença até hoje no falar. Eu falo de uma maneira, né, diferente das pessoas daqui. E isso porque eu já estou aqui há 17 anos. E faz 17 anos que eu não perco, não deixo esse jeito de falar no qual eu cresci lá no interior de São Paulo. Então, existem essas variantes e é o que a gente vai ver agora. A primeira delas é sobre isso que eu estou falando com vocês, que é a variante regional, aquela que muda de região para região. Trouxe aí para vocês uma tirinha do Chico Bento, conversando com o Zé Lelé, e o Zé Lelé diz assim: eu aqui não posso nem pensar nisso, quem me dera, eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí, vou poder trabalhar e ajudar as pessoas a viver melhor. Perceberam? Quando nós lemos a fala, né, do personagem aqui, a gente já se remete, já pensa em alguém, em alguma região de que ele vive. Então, quando eu falo aqui, né, a tirinha do Chico Bento, ele é o quê? Ele é um menino do interior, o chamado caipira. Ele é lá da região do interior. Então, por isso que ele fala dessa maneira. O falar dele é diferente, por exemplo, de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, de uma pessoa lá da região centro-oeste. Por quê? Porque ele é específico de uma região. Outro exemplo que eu trouxe. Vocês estão vendo aí? Olha para mim o texto não verbal. Tem aula de texto verbal e não verbal aqui no canal. Acessa lá para você saber o que é isso. Mas é lógico que eu já dou uma dica aqui. O texto não verbal é a imagem. Olha a imagem nessa figura aqui de baixo, né? No segundo exemplo nosso. Nós temos aqui um homem e uma mulher. E nós percebemos que esse homem está trajando algumas roupas típicas da região sul do nosso país. Mas, professora, como é que eu sei que é da região sul? Você tem uma bagagem intelectual, você tem uma bagagem, uma vivência que diz para você que esse homem está trajando, está vestindo roupas da região sul do nosso país. Isso se dá como? Vivendo, né? Quanto mais a gente vive, a gente vê, a gente lê, a gente assiste, a gente vai criando bagagens. É diferente se eu chegar e mostrar para uma criança de 2 anos essa imagem, ela não vai ter ainda a vivência, né, a bagagem de dizer para mim que é uma pessoa do sul do país. Mas você, estudante de ensino fundamental, já tem essa bagagem. Então, você só olhar o texto não verbal, você já sabe que se trata da região sul. Se você olhar para outra imagem que tem aí da pessoa correndo, você já remete a outra região. Né? Olha só pelo bonezinho aqui que ele usa, nós já pensamos e já nos remetemos à região Nordeste, né? Será que você conseguiu enxergar isso? Mas agora nós vamos para o texto verbal, tá? Lemos o texto não verbal e agora nós vamos para o texto verbal. E o homem diz assim: e essa é a guria que te falei, bate? O que foi? Oxe, lá ele, e parece que eu vi a galera do trio me chamando. Percebemos que existe uma diferença na fala aqui. Estão usando a língua portuguesa. Porém, existe uma diferença na fala. E essa diferença que é a variante linguística regional. Eu percebo que quando ele diz guria, bai, tchê, são traços típicos da região sul do nosso país. E quando eu pego a outra personagem que diz assim, oxe, né? A galera do trio, eu já percebo que já se remete mais à região Nordeste, ao trio elétrico, ao carnaval. Olha só, nós temos aí uma diferença, uma mudança, uma variante dentro da língua portuguesa. Vamos lá? Continuando? Interessante colocar dentro das variantes regionais é que existe uma diferença de vocabulário. Em alguns lugares, por exemplo, eu falo tangerina, eu falo bergamota ou eu falo mexerica. Aqui onde eu vivo, nós falamos mexerica. E aí onde você vive? Como que eles se referem a essa fruta? Os cariocas, né, lá no Rio, o pessoal fala tangerina. Vou tomar um refresco de tangerina. É lógico que eles não falam assim, que ele tem todo um outro sotaque que eu não sei imitar.
tá? Mas isso é importante da gente destacar, essa diferença de vocabulário também, tá? Não é que estamos em outra língua, não, mas em determinada região eu posso ter um nome diferente. Depende de uma região, eu posso ter um nome diferente aí. Vamos lá para a próxima variante? Variante de faixa etária. Agora eu tenho uma diferença de idade entre os falantes. Nós temos um exemplo de um senhor conversando com um jovem. O jovem fala: a Verinha é uma gata. O senhor diz: de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia eu não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. E no tênis também. Perceberam que eles estão conversando, eles estão falando, só que pela diferença de idade deles, eles não conseguem compreender. O que aconteceu aqui? Um jovem, ele utiliza umas palavras num sentido, que o senhor entende em outro. Eles vão deixar de se comunicar? Claro que não. Só que depende da idade, né? E dependendo da idade entre os falantes, vai existir uma diferença aí, uma variante aí. Então, eu posso me comunicar com uma pessoa mais velha? É claro que sim. Só que a diferença está nas vivências, no contexto, no vocabulário dessa pessoa. Muitas vezes a gente conversa, né, com os nossos pais, como nós vamos ver no próximo exemplo, e às vezes eles falam assim: ai, mas quando eu estudava, não era assim que se falava. Vocês estão, de repente, estudando a mesma coisa, só que é falado, né, teve um outro nome aí no meio, que é o exemplo a seguir, ó. Por que esse menino está falando tanto palavrão? Não são palavrões, ele está fazendo a lição de casa. Olha lá, os pais conversando, o menino tentando falar aquilo que ele estava, né, aprendendo, e os pais não conseguiam entender isso, né? Ou se conseguiam entender, eles estavam vendo que existia uma mudança, a mudança da faixa etária. Eu conversar com uma pessoa de idades diferentes, eu vou ter vocabulários diferentes, eu vou ter falas diferentes. A mesma coisa quando eu pego para ler um livro que é muito antigo. Eu pego um livro do século passado. Os alunos do ensino médio, eles que sofrem com isso, porque eles falam assim: eu não entendo esse jeito de falar deles. Por quê? Eles estão em outro contexto, em outra época, né? Era diferente essa fala, mas não você pode compreender, né, com estudo, né, com pesquisa, você pode compreender o que foi dito, porque está na língua portuguesa. Vamos para mais uma variante. Nós temos a variante de grupos sociais. Os grupos sociais, vou dar um exemplo simples. Se eu saio com as minhas amigas professoras e nós estamos conversando, né, nós estamos no nosso grupo conversando, nós vamos ter um vocabulário próprio, típico de professores. De repente, um grupo de engenheiros, um grupo de advogados, ou um grupo de sorveteiros, qualquer grupo social, ele tem as suas características, ele tem o tipo de falar daquele grupo, tá? O exemplo que eu trago para vocês é o exemplo, né? Olhando o texto não verbal, nós temos aí um surfista e um homem, né, vestido de forma como se fosse um executivo. Então, a gente já percebe que eles não são do mesmo grupo, eles não falam da mesma maneira, né? Eles estão em grupos sociais diferentes. Então, o homem diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? E o surfista faz: por quê? Porque o modo de falar do surfista é diferente do modo que esse homem está utilizando. Eles conseguem se comunicar? Sim, mas existe uma variante aí, que é a variante de grupo social. Então, eu tenho uma diferença entre a fala da língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá? Para nós terminarmos, e eu quero chamar muita atenção, 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 para tudo e presta atenção. Situações de uso.
Às vezes, alguns alunos falam assim, mas, então já que eu vou estudar variante linguística, já que existe a variante linguística, para que eu vou aprender a falar corretamente? Para que eu vou saber as regras? Você tem que saber as regras, porque nós temos que utilizar a nossa língua de duas maneiras. Na linguagem formal e na linguagem informal. Vamos ver o que é isso. Linguagem formal é quando eu utilizo a língua portuguesa com as suas regras, né? Eu utilizo de maneira correta, eu utilizo de um modo que eu consiga, né, me comunicar e me expressar de uma maneira positiva, boa, que eu não deixe dúvidas de que eu tenho conhecimento da língua. Já a linguagem informal é aquela mais despreocupada, é aquela linguagem que eu uso na minha intimidade, com as pessoas do meu convívio, com os meus pais, com os meus avós, com os meus amigos, meu namorado, minha namorada. Eu vou utilizar no meu íntimo. Então, é importante sim você conhecer a sua língua, conhecer bem a sua língua, porque numa situação de uso, né, como uma entrevista, como uma apresentação na escola, né, uma apresentação de trabalho, se você for um palestrante, se você for alguém que vai falar para um público grande e precisa se expressar corretamente, você tem que saber a língua, a linguagem formal. Beleza? Então, gente, é isso. Variantes linguísticas, elas estão aí, nós utilizamos dela o tempo todo e o interessante é saber como e onde utilizar. E também é interessante na hora de interpretação textual. Nós precisamos entender as variantes linguísticas para entender o porquê cada personagem fala de determinada forma. Belezinha? Eu espero ter ajudado vocês e até um próximo vídeo na Língua do Portuga. Falou!